Olá pessoal, bem-vindos. Mais um assunto que não é só importante, é fundamental na nossa caminhada, no nosso processo de despertar, nosso processo de autoconhecimento. Vamos conversar hoje sobre comunicação não verbal. Abreviatura CNV, de vez em quando eu vou falar, fica mais prático. Nós temos um detalhe na nossa maneira de funcionar, na nossa mente, nos nossos corpos de energia, que é a necessidade de descrição. A nossa mente se divide em duas. Parte de cima, mente abstrata, parte de baixo, mente concreta. E a mente concreta é a que permite que a gente use o nosso computador biológico, o nosso corpo, permite que a gente se manifeste no mundo, que a gente faça as coisas, fale, gesticule e assim por diante. Ok. A mente concreta, ela tem uma necessidade muito grande de descrever as coisas, de narrar as coisas também. Seja as coisas que você quer, seja as coisas que você está vivendo, que você está vivenciando, seja as coisas que você está vendo ou observando, e assim por diante. Tudo precisa ser descrito, e essa descrição, muito mais do que uma função natural da mente, é necessária para o correto entendimento da coisa. Muitas vezes a gente percebe que as pessoas descrevem uma coisa e percebem outra, que é muito comum, essa incongruência, não fechar, não bate. O discurso, o diálogo da pessoa é um, mas a ação dela é outra. Então aí a gente consegue perceber que tem alguma coisa estranha. Legal. Partindo desse detalhe, a gente começa a observar que a nossa mente não para. Ela está constantemente descrevendo as coisas. Porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e se eu fizer isso, se não der certo, eu vou fazer aquele outro, se não der certo isso, eu faço assim, isso. Então, o tempo todo, e é um diálogo desgastante, a gente tem que treinar muito para silenciar esse diálogo, dessa descrição. De qualquer coisa que se vá fazer, a mente está ali, de prontidão, descrevendo, relatando, acompanhando. É realmente complicado. Tem pessoas que estão tão absorvidas nisso que não sobra tempo, não sobra energia para uma outra atividade, para uma outra função. Muitas pessoas tentam meditar, por exemplo, e não conseguem silenciar esse diálogo. Não conseguem controlar esse processo, essa narrativa incessante. Eu não estou bem, eu não estou me sentindo confortável. Assim não tá bom, acho que esse barulho vai incomodar. Aqui não tá, tem mosquito. Ih, apareceu um gato. A mente está assim o tempo todo. Em alguns mais acelerada, em outros não. Depende do momento. Tem pessoas que têm dificuldade para dormir porque a mente fica narrando tudo que passou no dia, fica narrando tudo que vai fazer no outro dia. É um desgaste considerável de energia. Legal. Só que quando a gente começa a acessar estados expandidos de consciência, seja uma projeção astral à noite, seja uma vivência com ayahuasca, seja uma vivência meditativa, seja uma aplicação de reiki, uma iniciação, à medida que a gente começa a acessar esses estágios mais avançados, mente abstrata, mente búdica e mônada, a linguagem se torna insuficiente. A linguagem não é capaz de descrever as coisas que você vivencia. Traduzir essas informações em palavras é algo muito complicado. Tanto bom quanto ruim. Tanto que gosta quanto que não gosta. Certo? São limitações da mente concreta, são limitações do mundo físico, são coisas que a gente convive e estamos acostumados. Porém, a técnica da comunicação não verbal, quando usada como técnica, tem uma diferença. Quando você usa a CNV naturalmente, você faz uma tradução, só que ela é uma tradução pobre, é uma tradução que você normalmente não dá muita atenção e que não tem assim grande utilidade. Quando você começa a usar como técnica isso, então você começa a usar como um método, você começa a observar mais
começa a aproveitar melhor e começa a avançar no processo. Ok. A comunicação não verbal nada mais é do que traduzir aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós estamos percebendo, sentindo, vivenciando em imagens. Basicamente isso. Vamos dar um exemplo. Digamos que você vai ao shopping passear. Legal. Você está em casa e você começa a narrativa. Bom, agora eu vou me arrumar, vou me organizar, botar a roupa que eu quero, vou pegar o carro, dirigir, tem trânsito, sinaleira, coisa e tal, tem que cuidar. Será que tem estacionamento no shopping? Não tem. Se tiver, tranquilo, é meio caro, mas não sei o quê. E você começa uma narrativa mental de todas as coisas que você vai fazer até chegar no shopping. As lojas que você quer visitar, os preços que você quer ver, coisa e tal, ou o supermercado, né, com os itens que você vai comprar, e assim por diante. Ok. Essa é a narrativa natural, normal. Ocasionalmente a gente insere as imagens, né? Você visualiza o shopping, você visualiza o supermercado, você visualiza a sinaleira fechada ou aberta, mas, como eu disse, é natural, não é técnica ainda. Quando você vai fazer uma comunicação não verbal da sua ida ao shopping, você se visualiza vestido, você se visualiza dirigindo o carro, você se visualiza andando pelo shopping. Então você troca a descrição, a narração das coisas por imagens. O fato de você se imaginar no carro, dirigindo o carro, troca uma narrativa imensa, né? Tirar o carro da garagem, fechar a garagem, ligar o carro, dirigir, passar. Então, de uma certa forma, trocar por imagem simplifica o processo e depois que você coloca isso como método, torna bem mais fácil a coisa. Mas é uma simplificação quando a gente fala em termos de troca daquela narrativa imensa por uma imagem. Porque aquela imagem ela é muito mais significativa e ela tem muito mais informação do que a nossa narrativa. Certo? Então a simplificação não é que trocar por imagem eu vou simplificar tudo. Não. Simplifica em termos de tempo, em termos de perda de energia, de narrativa muito extensa. Quando a gente acessa os nossos estados de consciência mais para cima, maiores, expandidos, não há linguagem. Não há linguagem. Não tem como você dizer que você está vendo o universo, que você está em comunhão com o universo. Isso é uma tradução extremamente pobre. O que nós temos são imagens. Nós temos imagens de várias coisas. Mosquito. Nós temos imagens de interações, percepções, tudo é em termos não verbais. Nossa mente abstrata assume o controle, nossa mente búdica, nossa mônada, e tudo é imagem. As percepções. Ocasionalmente a gente descreve alguma coisa, mas aí é quando a gente reduz aquilo. Normalmente são coisas muito amplas. Então, se você quer, de alguma forma, acessar esses estados ampliados de consciência, você vai precisar de um método para isso. Você não pode simplesmente deixar a coisa de forma natural, porque não vai ter um rendimento bom e você não vai aproveitar. Onde que entra autoconhecimento nisso? Onde que entra autoconhecimento? Você precisa saber como é que você funciona. Você precisa estudar algumas coisas para ampliar o seu entendimento, para permitir que você traduza corretamente as coisas. Senão, a nossa linguagem vai ser insuficiente, vai ser muito mais insuficiente, porque nós estamos vivenciando, e nós não vamos conseguir traduzir aquilo corretamente, a gente vai se induzir a erro. Tarô, estudar o tarô é fantástico. Estudar o tarô é fantástico. A simbologia do tarô, Rider-Waite, principalmente Rider-Waite, que é um tarô mais organizado, mais estruturado, mais padrão, assim, fundamental.
É um autoconhecimento porque, por exemplo, você tem uma vivência de expansão de consciência, certo? E nessa expansão, você vê uma imagem do macho. Legal. Você volta daquela expansão, né? E você não traz o mar verdinho, brilhante, você traz uma imagem na sua mente do macho. Ok. E como que eu traduzo isso? Como que eu traduzo isso? O que essa vivência, essa imagem, né, essa percepção, ou de você ver o mar, ou de você estar no mar, como é que você vai traduzir isso? É muito complexo. Muito complexo. Sem método, sem chances. Não tem como você fazer isso. Não tem como. Com o método, você vai organizar um pouco melhor. E você vai aproveitar um pouco melhor essa mensagem que a sua consciência quis passar para você. Por exemplo, já que tomamos o caso do mar. O mar pode significar água. A água está ligada com as emoções. Se é mar e a água salgada, pode significar que as emoções estão ruins. Estão no sentido negativo, salgados, né? Não gostam de salgado do mar. De repente, se fosse uma água doce, uma cachoeira, as emoções já seriam mais suaves. Como o mar é muito amplo, muito grande, muitas emoções, uma cachoeira, um rio pequeno, poucas emoções, mais tranquilas, menos agitadas, sem ondas. O mar também pode significar para você uma viagem, passeio. Pode significar para você limpeza, purificação. Então, a gente tem muita dificuldade com isso. Por quê? Porque falta esse método. Falta esse método. E o método que eu estou falando não é algo assim complicado, difícil. Não. Nada disso. É esse estudo sistemático. É buscar algo como o tarô, por exemplo, que tem uma linguagem simbólica que é universal. Universal não, né? O universo inteiro, Luiz, é demais, é demais. É, digamos, humano. Né? O tarô é muito humano. É uma linguagem humana com significados que o ser humano entende em qualquer época, em qualquer área. Então você vai buscar esse conhecimento do tarô, por exemplo, para que você comece a traduzir as imagens que você recebe na comunicação não verbal de forma muito útil. As vivências que você vai ter vão estar de acordo com isso. Vão estar de acordo com isso. Um outro exemplo muito básico. Cobra. Para a maioria das pessoas, cobra é uma coisa ruim. Traição, veneno, bicho meio peçonhento, meio esquisito, gelado, né? Aquela sensação ruim. Então, você sonhar com cobra, que é um acesso expandido à comunicação não verbal, você tem uma vivência e você vê uma cobra, você tirar uma carta de um baralho, por exemplo, um baralho mais xamânico, um tarô mais xamânico que vem uma cobra, a maioria das pessoas, o primeiro impacto é ruim, é negativo. Então aí tem autoconhecimento. Por que que eu considero algo de olhar? Primeira mão, primeiro contato, ruim. Eu não dou tempo, né? Eu não dou tempo de observar melhor o contexto, de observar melhor a mensagem envolvida, e eu já vou para o lado ruim. Eu já bloqueio praticamente mais da metade da minha percepção, porque é ruim, eu já nego, e a minha cabeça já entra em caraminholas, não vai funcionar. Então você precisa conhecer mais o significado da cobra, nas várias culturas, nas várias religiões, nas várias filosofias. E você vai se conhecer ao comparar, ao observar a sua reação com outros significados de cobra. São muito amplos e são muito bons.
tem coisas ruins e tem coisas muito boas ligadas à cobra. Então aí você se conhece, você se observa mais e você vai descobrindo coisas que estão dentro da sua mente que você não percebe. O impacto seu da cobra já cai para o negativo se você já bloqueia as informações e tudo, e você entra numa neura. A partir do momento que você observa esse comportamento, você vai começar a estudar a cobra e você vai descobrir que a cobra tem outros significados. Quando você acessa a informação da cobra, você vai parar e você vai observar o contexto, você vai observar uma série de coisas para ver que mensagem que aquela cobra tem para trazer para você. A mesma coisa o mar. Tem pessoas que têm medo do mar. Então, se sonha com o mar, se vê o mar numa vivência, ela já sai daquilo com uma impressão ruim, com uma ideia ruim, que vai acontecer algo ruim na vida dela, que vai atrapalhar, a cabeça vai a mil e se perde conteúdo, se perde mensagem, se perde informação. Por quê? Porque não houve uma técnica de uso da comunicação não verbal. A sua consciência vai falar com você através de comunicação não verbal. A consciência não tem aparelho para falar, não tem aparelho para escutar. Então, não tem como ela conversar contigo. Agora, através de imagens, ela transfere para ti as informações que precisa. Só que, se for natural, essa comunicação vai sofrer interferência, vai sofrer ruído e vai se perder. Porque você não tem um método, você não tem uma maneira prática de resolver essas imagens. Essa comunicação não verbal, ela é praticamente inútil. Porque às vezes a consciência quer uma coisa e você faz outra. Então, nós precisamos desenvolver a nossa significação. Como que eu identifico os símbolos, como que eu me relaciono com eles. Tem 2 ou 3 livros, tem alguns da Larousse, muito bons, são dicionários de símbolos, dicionários da humanidade toda. Símbolos de toda a humanidade, de culturas de diversas épocas, de diversas regiões do planeta. Essencial. Essencial. Porque aí você descobre como que aquilo ali significa para você. Como que você vai traduzir aquilo no seu dia a dia. Porque a sua consciência manda uma mensagem para você através do insight para que você aplique no mundo físico, para que você aplique no seu dia a dia e para que você tenha alguma coisa de útil com isso. Não vai ficar mandando mensagem que não vai ter utilidade, não vai perder tempo nem energia com isso. Mas se você não identificar, ou se você tiver um processo de identificação dessas mensagens, dessas imagens, que é deturpado, que atrapalha, que corrompe, vai ser muito mais difícil a sua consciência entrar em contato contigo. Então, para todas as pessoas que estão despertando, desenvolver uma compreensão maior de toda uma simbologia que é humana, que é comum a toda a humanidade, é fundamental. Junto com isso, nós estaremos desenvolvendo a nossa comunicação não verbal. Treinar no dia a dia a substituição da narrativa por imagens também é fundamental. Porque você vai estar estimulando a sua mente a fazer a tradução, que é algo natural, mas que é relegado a segundo plano porque a narrativa do dia a dia toma a maior parte da mente. Então, acostume-se a trocar narrativa das coisas que você vai fazer, que você quer, que você pretende, por imagens das coisas que você quer, que você pretende. Você concentra a energia no seu objetivo, você estabelece um foco e você não se perde nessa conversa fiada da mente, nessa narrativa incessante. Vamos dar um exemplo. Você quer um carro novo. Legal. Você já pesquisou, você já leu, você quer um determinado modelo. Cesse a narrativa. Troque por uma imagem o carro que você quer. Pronto.
Porque enquanto você ficar com a sua cabeça, né, e a sua cabeça, no geral, vai tender para o negativo, porque a maioria da população está ligada com esse negativo, você vai entrar em narrativas de eu não tenho dinheiro, não vou conseguir, e se eu comprar não vou pagar, e se pagar vou pagar juros. Então a gente entra numa frequência, uma vibe muito ruim. Você imagina você num carro novo que você quer, andando, passeando, sendo feliz, e pronto. Você vai bloquear essa narrativa, você não vai cair nas coisas ruins, e você fica com aquela imagem focada na sua mente do carro novo que você quer. Claro, sua mente vai mobilizar, você vai se mobilizar, sua mente concreta vai operacionalizar o processo de trocar de carro, de comprar um carro novo, de ver que tem dinheiro, não tem dinheiro, oportunidades, e daqui a pouco você vê uma mensagem, você ouve um anúncio, uma taxa zero aqui e ali, e você acaba materializando aquilo. Mas você poupa muita energia saindo dessa narrativa incessante da mente que está sempre querendo alguma coisa, sempre querendo, né, descrever e falar daquela coisa. Comece lentamente a trocar a sua narrativa interna por imagens. Vai ser bem mais interessante para você e vai ser o começo de desenvolver essa técnica, né, dessa comunicação não verbal. Legal? No próximo vídeo eu volto, vou falar um pouquinho mais sobre a comunicação não verbal. Obrigado a todos e até a próxima.